Bom, agora eu vou começar aqui, ó, a trabalhar na cabeça dela. Eu tô com a cabecinha pronta aqui. Tem um vídeo aí no canal, não vou repetir tudo de novo que seria desnecessário. Tem um vídeo aí fazendo essa cabeça, já tá furada. Eu fiz uma marcação aqui, eu vou reforçar um pouquinho, porque eu acabei manuseando bastante a cabecinha e saiu um pouco, que é uma marcação que eu tô fazendo a lápis do local onde eu pretendo que o cabelo dela termine. É um risquinho feito com lápis comum, lápis HB, olha só. Bem de leve, somente para eu me guiar na hora que eu estiver modelando o cabelo aqui em cima, para eu não esquecer da vida e aqui não ficar ou curto ou comprido demais. Então, olha só. Vou pegar aqui um pouco da minha massa preta na cor do cabelo. Deixar essa massa bem... Na verdade, ela já está bem sovada. Só estou dando uns apertinhos nela aqui para tirar alguma bolinha de ar que tenha, porventura, ficado, ok? Olha só, para ter uma noção da quantidade de massa, é uma bolinha de aproximadamente algo entre 4 e 5 centímetros de diâmetro, ok? Peguei essa bolinha, dei uma leve achatada nela, e agora eu vou abrir um pouco ela com o rolo. Eu estou abrindo-a para deixá-la com um formato mais ou menos de meia-lua. Tem um salgado, né? Acho que é uma fogaça, que tem mais ou menos esse formato aqui. Aí, olha só. Eu vou colocá-la aqui sobre a cabeça. Veja, ó, que sobrou um pouquinho de cada lateral e um pouquinho na frente, bem menos na frente. E vou, com uma base de acrílico, ela tá meio opaca assim, mas é porque ela tá com a película. Eu não tirei a película, né, visto que isso que eu tô fazendo aqui não necessita de que ela seja totalmente transparente. É só por ser reta. Então é desnecessário. Bom, o que eu tô fazendo aqui, olha só. Eu tô pegando aquele material que eu vou fazer o cabelo e eu vou depositando na cabeça de forma a já deixar no formato do cabelo que eu quero que tenha. Veja que eu tô fazendo de uma forma bem grosseira mesmo, viu? Eu tô sem cuidado, por enquanto cuidado zero com o acabamento. A minha ideia aqui é simplesmente que os volumes fiquem nos lugares certos. Olha só. Isso é normal, em um ponto ficar com volume a mais, no outro ficar menos, isso daqui a gente vai ajustando. Um lado ficar maior que o outro é perfeitamente normal nessa etapa aqui. Nessa etapa aqui, o que eu quero é que a parte de cima e das laterais tenham os volumes corretos. O que sobrar nas pontas, depois eu corto com uma faca. Quase lá. O cabelo aqui atrás ele tem como se fosse um degradê lá perto do pezinho, então eu posso apertar um pouco mais. Agora, olha só. Eu vou pegar uma faca, aliás, uma gravata, e vou marcar aqui onde eu vou fazer o corte. Vê? Olho aqui as duas pontas na frente para que elas fiquem na mesma altura, isso é importante. Marco. Esse lado aqui ficou um pouquinho mais baixo. Pronto, agora sim. Agora eu venho, olha só, com a gravata e vou cortar a massa.
Aqui eu nem tô falando muito o que eu tô fazendo, que é algo muito... É algo muito intuitivo, tá? Na hora que você estiver fazendo a sua, você vai acabar percebendo onde que precisa ajustar e onde não. Veja que, olha só, aqui o lado de trás, ó, já tá com um pouquinho de... Vou colocar a mão aqui atrás, de formato de cabelo, ok? Atrás já foi, tá pronto? Não, não tá pronto, é claro. Porém, da forma que tá aqui, eu já posso partir para um outro ponto com alguma tranquilidade, sabendo que aquele ponto lá de trás já está suficientemente ajeitado por enquanto. Uma coisa importante no biscuit, e isso meio que não tem como ensinar, sabe? Vai pegando com o tempo. É aprender que cada área precisa de um tempo X de atenção. Se eu ficar muito tempo trabalhando aqui atrás, beleza, vai ficar bonito. Porém, a parte da frente vai acabar ressecando e eu vou perder o time. Agora, olha só, eu venho aqui com uma faca e vou fazer o corte da franja. Vou tirar o maior excesso de cabelo, olha só. Saiu. Ficou uma sujeirinha aqui? Ficou. Estou ligando para ela nesse momento? Não. Nesse momento, a minha preocupação é mais com o conjunto geral da obra do que com um ou outro detalhezinho. Esses detalhezinhos de uma sujeirinha aqui e outra ali, é muito fácil de retirar depois. Olha só. Vou colocar aqui assim na mão, para dar para ver legal. Eu estou percebendo que esse lado aqui da franja está um pouco mais volumoso que esse. Não sei se no vídeo dá para perceber, vê? Então o que eu faço? Eu vou pegar, olha só, e com a minha base, eu vou pegar esse lado aqui que está mais volumoso e fazer pressão para esse cabelo abaixar. Aí na hora que tiver os dois lados com a mesma altura, eu venho aqui e corto novamente o excesso. Beleza. Esse é um cabelo relativamente, eu diria que é dos mais fáceis, sabe, de fazer. Você vê que ele é quase automático na medida em que... Deixa eu colocar aqui no espeto. Na medida em que a gente vai depositando e cortando a massa, ele já vai pegando forma. O que eu estou fazendo aqui agora é usando a almofada da palma da mão para dar um pouco de acabamento, para dar um pouco de... ficar mais liso. O próprio calor da mão da gente começa a alisar a massa. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui agora é fazer algumas marcações de fios. Não serão muitas, só um pouquinho, só para não ficar parecendo um capacete, tá? São poucas marcações também, pelo fato de ser um cabelo muito liso. Então ele meio que dispensa um pouco de excesso de marcações. Uns poucos já é o suficiente. Agora uma coisa legal que eu gosto de fazer nesse modelinho é isso daqui, olha só. Com uma ferramenta de agulha, você vem aqui, ó, e eu estou fazendo uma leve pressão para cima. Estou empurrando e fazendo pressão para cima nessa pontinha aqui, ó. Faço pressão para cima, agora puxo para baixo. E olha só, eu vou puxando para fora. Deu para ver o que eu fiz aqui? Agora eu pego e ajusto aqui embaixo. Ele faz ficar parecendo, olha só, que tem um fiozinho solto do cabelo. Eu acho que isso dá um charmezinho bem legal.
Aí fazer isso daqui umas 2 ou 3 vezes no decorrer do cabelo, eu acho que dá um aspecto de naturalidade a esse cabelo. Vou pôr mais um aqui, do lado de trás. E mais um aqui, vai. Agora, para finalizar, olha só. Eu vou pegar e vou fazer um pequeno cortezinho aqui. Na franja, isso aqui dá um charminho. Agora, para finalizar, eu venho aqui com uma faquinha e vou fazendo a limpeza de cisquinhos que tenham ficado para trás. Prontinho. Agora, só para finalizar, olha só. Nesse tipo de modelinho, onde o cabelo é bem coladinho à cabeça, eu gosto de pegar, olha só, o pincel d'água e aplicar aqui um pouquinho d'água na emenda do cabelo com a pele. Isso vai fazer com que se evite de depois o cabelo levantar na hora que estiver secando. Prontinho, olha só. Agora é só aguardar secar. Agora, para dar sequência, olha só. Eu tô aqui já com o corpinho seco. Com a cabeça com o cabelinho também relativamente seco. Já com o furinho feito. Eu vou então, olha só, encaixar os dois. E vou fazer a aplicação do nariz. Tiro aqui uma bolinha de massa, olha só o tamanho. É bem miudinha mesmo. É tão pequenininho que às vezes é até difícil de aplicar lá no molde. Pronto. Aqui com um pouquinho d'água no rosto. E eu venho com o molde e deposito. Prontinho. A ferramenta aqui dá só uma ajustadinha nos cantos. E um pouquinho de acabamento com água. E pronto. Agora aguardar secar novamente para a gente poder colocar os olhos dela. Bom, então dando sequência aqui, olha só o que a gente vai fazer. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou retirar aqui o corpo. Vou pegar uma bolinha de massa preta para fazer os olhos. Olha só. Uma bolinha de aproximadamente uns 8 milímetros de diâmetro. Peguei a bolinha. Dou uma leve achatadinha nela para ficar no formatinho parecido com um feijão. E vou cortá-la ao meio. Para que as duas fiquem com o tamanho mais próximo possível. Ok, então estamos aí, ó, as nossas duas bolinhas. Vou pegar aqui meu molde e vou pressionar.
contra a cavidade do olhinho. Opa. Pronto, vou deixá-lo aqui de lado um pouco. E vou aplicar um pouquinho d'água aqui no local do olho. De um lado e do outro. Vou levar o primeiro lá. E só vou apoiar, ó. Eu não exerci pressão, porque a princípio eu não quero já que ele fique colado. Porque eu ainda vou ajustar, para os dois ficarem na mesma altura certinho. Prontinho, olha só. Agora, olha, com a almofada do meu polegar, eu vou pegar e fazer uma leve pressão contra o rostinho. Pegou um cisquinho branco aqui, ó, algum pedacinho de papel, porém eu não vou tirá-lo agora. Se eu tentar tirá-lo agora, eu corro mais risco de arranhar o olho do que... Quer dizer, eu corro risco de arranhar o olho no decorrer do tirar. Se eu deixo secar, eu retiro da mesma forma com risco zero de arranhão. Vou pegar aqui a ferramenta só para ajustar um pontinho que eu achei que ficou fugindo. Não ficou um círculo exato. Isso aqui que eu tô fazendo, olha só, eu tô usando essa parte aqui da mão que é mais lisa, que as digitais são menos fortes, para alisar. Prontinho. Vou deixar aqui de lado, para ir dando uma secada. E enquanto isso, olha só, eu tô aqui com o corpo e o gnominho que eu havia preparado. E a base que eu vou utilizar. Esse daqui eu vou fazer com uma base de MDF, ok? Então, tenho aqui um pouco de massa verde. E eu vou pegar um pouco de cola e aplicar aqui nessa base. Essa cola que eu estou utilizando aqui é cola Cascorês. É uma das minhas colas favoritas para se trabalhar com biscuit. Ok, coloquei minha cola ali. Agora com um rolo, eu vou abrir um pouco dessa massa. Abrir até garantir que ela fique com um tamanho, olha só, superior ao tamanho da base. Vê? Sobrando um pouquinho. Agora eu venho com essa ferramenta aqui, ó, é a número 1. E vou fazer aquele esqueminha de grama. Isso aqui é bem simples, ó. Eu coloco, dou uma leve torcida e puxo, ó. Prontinho. Agora, vou pegar aqui a ferramenta. Com uma ferramenta de gravata, olha só, eu vou fazer o corte do excesso. Opa. Prontinho.
Esse restinho de massa que sobrou aqui eu não vou jogá-lo fora ainda, que eu ainda devo usá-lo. Bom, agora o que eu vou fazer, olha só. Eu vou pegar aqui o corpinho e mais o gnomo e já vou fazer a marcação do local onde eu vou colocá-los, ok? Então, olha só, eles devem ficar nessa posição aqui, certo? Vou exercer uma leve pressão para marcar os sapatinhos dele lá, para que eu não perca o local. Prontinho, ó. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar umas florzinhas. Eu vou pegar algumas dessas flores aqui. Olha só, isso aqui é flor que eu compro em casa de artesanato. E vou tirar algumas. Opa! Tem aqui, deixa eu pegar essa amarela. Já tava meio soltando. Umas duas dessa daqui. Mais umas 3 dessa. Mais um pouquinho, vai. Também é bom tomar cuidado para não ficar muito poluído, sabe? Com muitas flores. Aí o que eu vou fazer? Pegar aqui uma bolinha, olha só, da minha massa. Eu vou usar um pincel para aplicar um pouquinho de cola, para não fazer meleca. Que já tá bem... Que como já tá nos finalmente, se eu ficar colocando cola por cima, vai acabar ficando muito marcado. Eu acho que eu vou fazer 2 pontinhos de grama, olha só. Apliquei 2 bolinhas de cola, olha só. E coloquei aqui 2 pedacinhos da mesma massa verde que eu havia tirado. E vou criar um pequeno voluminho. Isso aqui é para dar uma aparência mais de jardim, sabe? E não de campo de futebol ou algo parecido. Um pouquinho de cola. Aí agora, olha só. Eu vou pegar essas pequenas... Opa! Eu vou pegar essas pequenas flores, vou molhar, ó, a pontinha do cabinho dela na cola e vou pressionar contra o morrinho que eu fiz. Vamos ver como é que tá ficando. Legal. Eu quero que seja bem sutil, não quero nada muito extremo, sabe? Vamos ver. Legal, acho que já está bom. Vou aplicar um pouquinho d'água aqui na base, no local onde vão ficar os pés deles. E colocá-lo novamente aqui. Esse pouquinho d'água é só para manter um pouco mais grudado, sabe, no decorrer da secagem. Para que depois, antes de fazer a colagem final, fique garantido que a secagem seja adequada, ok? Então, olha só, estamos aqui, já com o corpinho e a cabeça separados. Aí deixa secar novamente, para secar bem essa parte antes da gente dar sequência, tá bom?
Bom, agora com os olhos secos, olha só. A gente já vai partir agora para a última etapa de finalização. Essa etapa vai ser limpeza e pintura de apenas um detalhe. A Amelie que eu faço, ela tem essa característica que eu acho muito interessante, que ela praticamente não tem áreas de pintura, sabe? Tudo que a gente modela já sai na cor. Bom, o que eu estou fazendo aqui, olha só. Cotonete com a pontinha levemente umedecida, e eu venho aqui nessa área, olha só, deixa eu aproximar aqui da câmera para ver se aparece. Viu a marquinha aqui sobre a pele? Essa daqui é a marquinha final que ficou lá de quando eu finalizei o cabelo. Para retirar essa marquinha, olha só, cotonete levemente umedecido, você pega e vai esfregando, que aí vai limpando essa marquinha. Locais onde tenha ficado um pouco mais de volume, olha só, você pode vir com uma faquinha. Esse volumezinho aqui que eu tirei foi de uma gotinha que se formou. Quando você faz isso daqui, ó, você dá uma leve raspada no biscuit, aí vai sair aquela primeira camada que está um pouco mais escurecido. Aí com a água na ponta do cotonete, bem pouquinho, você já dá o acabamento novamente. Prontinho, olha só. Opa, tem ainda uma... Pronto. Tinha pegado também, olha só, aquela marquinha aqui no olho. Para ela sair, olha, é só vir aqui com uma faquinha e com a pontinha da faca dar uma raspadinha que ela já sai, vê? Bom, o que mais que a gente vai fazer aqui? Aqui no corpinho, a gente vai agora, olha só, vamos ver se vai sair com determinada facilidade. O gnomo ficou bem preso. Nossa, e ela também, eu acho que nem vai precisar... tá bem preso, nem vai precisar soltar para refazer a colagem. Aqui nos bracinhos, olha só. Lembre-se que eu não coloquei cola. Então, eles vão sair assim com bastante facilidade. Eu vou verificar a sujeirinha, dar acabamento e depois colar novamente. Olha só, aqui do lado de trás dela tem essa coisinha aqui, ó, que eu vou retirar. Muito do acabamento no pop eu gosto de fazer depois de seco, sabe? Eu acho que dá um acabamento mais... Eu nem diria que é um acabamento melhor finalizado. Porém, você trabalhando com ele já seco, você consegue fazer limpeza sem correr o risco de distorcer nada que ainda esteja mole. Deixa eu pegar aqui do lado. Outra coisa que eu gosto de fazer nesses pops, que tem essa basezinha que lembra um gramado, eu gosto de pintar essa lateral aqui. Eu gosto sempre de pintá-la de preto, eu acho que dá uma aparência bem legal. Então, olha só, eu vou usar para isso a caneta Posca. Gosto bastante de Posca, viu? Recomendo todo mundo que trabalha com biscuit ter um kit. Eu sei que ela é relativamente cara, no entanto vale a pena. Principalmente ter um pouquinho ter pelo menos uma Posca preta, branca e cinza, que são cores que é muito comum a gente precisar fazer detalhes, sabe? E com a caneta facilita muito. Prontinho, ó. Aí vai secar e vai ficar bem fosco. Feita essa etapa, agora eu vou... Deixa eu pegar aqui um pouquinho de cola. Vou verificar aqui os bracinhos, tá tudo limpinho, ó. Praticamente não tem sujeira nenhuma. Opa!
Aliás, antes de colar os braços, eu vou fazer uma outra coisa que pode ser mais interessante fazer antes. O meu gnominho, ele ainda tá sem os olhos, então eu vou preparar os olhos dele. E os olhos dele, olha só, eu vou fazer com esmalte de unha preto. Vou tirar aqui um pouco de esmalte nesse papelão aqui. Uma gotinha bem alta para eu conseguir pegar com a ponta de um palito de dente. Dá para fazer também com pinta-bolinhas, mas eu achei que o tamanho dele aqui tá muito pequeno para trabalhar com pinta-bolinha. Então, ó. O esmalte de unha, nesse caso aqui, eu tô usando porque ele tem um volume bem legal, isso já vai dar um certo abaulamento nesse olho. Nem sei se essa palavra existe. Já vai deixar o olho com uma certa... esse meio gordinho, sabe? Já vai também dar o brilho e já vai dar o tamanho legal, ó. Ficar com uma aparência de olho de pop. Feito isso, vou agora sim pegar um pouquinho de cola, aplicar aqui nos bracinhos. Eu acho que eu coloquei bastante cola, deixa eu tirar um pouco do excesso. Pronto. Foi um. E agora vai o outro. Pronto. Esse pouquinho de cola que expurgou, aqui entre o bracinho e o tronco dela, a gente limpa muito facilmente, ó, com a pontinha de um pincel molhado. Pincel molhado com água. Tirou o excesso e prontinho. Essa marquinha que ficou ainda aqui, que é a cola que está lá dentro, e aqui será usada para colar. Então é só deixar que na hora que secar vai ficar transparente. Vou colocar aqui de lado o corpo. E aqui no rostinho dela ficou faltando ainda o brilho dos olhos. Para o brilho dos olhos, eu vou usar também, se no olho lá do gnomo eu fiz com o esmalte de unha preto, o brilho dos olhos eu gosto de fazer com a base de unha incolor. Então vou abrir aqui, ó. Vou colocar um pouco da minha base de unha aqui no meu papelão. Eu não gosto de fazer isso diretamente com o pincel do esmalte, direto lá no olho, sabe? Eu não acho que ele é um pincel com uma boa precisão. Eu gosto de tirar um pouco. Coloco assim, ó, em cima de outra superfície. E aí com o pincel que eu gosto, que eu tenha bastante controle, eu vou fazer isso. Vou fazer a pintura, olha só. Um pouquinho lá na ponta. Aí depois o pincel, é só você fazer a limpeza com acetona normalmente. E vai sair todo o esmalte. Ok? Tá aí, vou deixar secar aí por pelo menos um minutinho para dar a segunda demão. E voltar a fazer o encaixe, olha só. Prontinho. É isso aí. Está oficialmente pronto, olha só, a nossa Amélie Poulain Funko Pop. Claro, ainda falta secar aqui os olhos, porém a aparência final dela já é essa, ok? Espero que tenham curtido. Deixa o like aí no final do vídeo. Todos os moldes que usamos para fazê-la tá aí na descrição. Um abraço, se inscreva e até a próxima. Valeu!